né? Ela disse a ela que ela precisa cuidar das pessoas. Ou seja, por exemplo, a política em si, ela cuida, de fato, das pessoas, visando a questão do bem social, do bem dos cidadãos, proteger os inocentes, punir os malfeitores, por assim dizer, né? Então, a política, como o senhor está falando, trata-se desse bem social para todas as pessoas, independente de cor, religião, condição econômica, social. E isso é muito interessante, pastor, porque algumas pessoas elas veem a política como um mal, mas se nós olharmos para, né, nós como cristãos, tratando de teologia, Deus instituiu a política para, de fato, organizar a sociedade, né? Dada essa questão da, da queda, do mal moral e etc., Deus instituiu magistrados para manter a organização da nossa sociedade em si, em qualquer lugar, né? Então isso é muito interessante, pastor, essa questão de você diferenciar a política da politicagem, que a política, ela de fato visa o bem de todos, independentemente de qualquer circunstância, e a politicagem, na verdade, ela trabalha dentro de interesses, não é, pastor? Assim, um exemplo prático. Na verdade, assim, vamos supor, em todas as cidades que vai ter eleição, tem um partido A, B e pode ter o C. E aí, quando de fato a política está sendo praticada, exercida, vamos supor que A ganha eleição e vereador do B ganha eleição. A partir do momento que um vereador B ele exerce um mandato, ele precisa entender que ali ele não vai defender questão partidárias no sentido de tiver um projeto que beneficie a cidade, ele vai votar contra? Aí, nesse caso, ele está fazendo política ou politicagem? Politicagem. Porque o político, quando chega na cadeira, ele precisa entender que ele está ali pelo povo. Não é só por quem votou nele, mas a população depende dele. Por exemplo, o cara diz assim, ela ganhou aí, né, ou ele ganhou aí, mas não votou em mim, não é meu prefeito. Agora que não é teu prefeito. Querendo ou não, é o prefeito, é a prefeita, exerce autoridade, e Romanos 13 vai dizer que essas autoridades são constituídas por Deus, não é a pessoa em si, mas a posição, no caso o cargo, a política, é uma autoridade constituída por Deus. E dentro desse viés, a gente precisa entender que a política, o governante, ele vai ter sempre essa preocupação do bem maior, da sociedade. Por isso que, geralmente, os líderes políticos, eles vão buscar uma orientação espiritual, né, para... Billy Graham dos Estados Unidos, isso, vão buscar orientação para gerir, porque assim... o prefeito, vamos supor, o prefeito é evangélico, vai governar só para evangélico? Não. Ele governa para todo mundo. Ele chegou ali para governar para todo mundo, em prol da cidade, o desenvolvimento da cidade. Agora, quando nós vamos para a politicagem, o problema não está na política. Nós temos duas raízes onde estão os problemas. Primeiro, na politicagem e na pessoa do político. Sim. Tipo, as pessoas dizem assim, a internet é ruim. Não, a internet nunca foi ruim. O ruim é quem usa a internet. A TV é do diabo. Não. O problema é quem está com o controle na mão. Então, a política também, assim, a Bíblia nunca vai condenar a política. Biblicamente, a gente pode ver vários exemplos, né, que a política estava... Onde tem uma sociedade, vai ter política. Então, onde está o problema hoje? Está na politicagem. O problema hoje está na pessoa. Uma vez a irmã disse assim, eu não voto em crente porque o crente se corrompe. Beleza, irmão, é um direito seu. Eu votei no irmão, votei. Chegou lá, ele se corrompeu, foi. Não voto mais nele. Verdade, mas, no caso, a política, ela não, como é que eu posso dizer? Não é que ela corrompe, mas ela revela o caráter, né? Porque assim, a política tem um objetivo. Qual é o objetivo? O bem da sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade. Agora, a politicagem, nessa distinção, a pessoa sempre vai puxar e pensar em si, né? Aí vamos supor, a maioria, se a gente acompanhar o trabalho de um candidato a vereador, ele sempre vai falar, não, vou estar aqui para representar a sociedade, eu vou defender isso, vou defender aquilo, vou defender isso e aquilo. Se a gente quer saber se a pessoa tem caráter ou não, pode ser cristão ou não cristão, se tem caráter, se tem palavra, é depois de eleito. Que se ele mudar, aí ele não está mais fazendo política, foi politicagem que ele fez.
E essa é a diferença que a gente precisa entender. Então, a política, ela sempre vai pensar no bem-estar da sociedade. Isso é um padrão. Então, a gente, como cristãos, nós temos que nos envolver nisso. Por exemplo, a gente mora em Timon. A gente não quer o melhor de Timon. Sim. A gente não quer uma cidade próspera, uma cidade desenvolvida, uma cidade que tenha empregos, uma cidade que tenha o básico para a sobrevivência. Que conserve ali também os valores ideais ali, né, pastor? Exatamente. Então, todo cristão ou todo cidadão no senso comum e normal, ele vai querer esse bem. E hoje, como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, nós somos empresários para promover isso? Não. Os empresários sozinhos conseguem promover isso? Não. Então, qual é o meio, o canal, a ferramenta que isso pode acontecer? Através da política. Então, a política não é um sistema. As pessoas dizem assim, mas a política é um sistema. Não, a política não é um sistema. O sistema é a politicagem. É a forma como é exercida por muitas pessoas. Mas a política é uma ferramenta, e sempre foi uma ferramenta onde visa o bem da sociedade, onde vai ter princípios, valores. Isso precisa ser feito. Então, isso é a política. E aí a gente vai perceber se a pessoa tem caráter ou não, é depois dele eleito. Ele vai mudar? Ele não vai cumprir o que ele prometeu? Então, o problema não estava na política. O problema estava na politicagem que ele fez, está no caráter dele, na essência dele. E aí, se eu votei no irmão e não prestou, não volto mais nele. É verdade. Não voto em outro, entendeu?